Olá pessoal, boa tarde, tá dia ainda. Estamos aqui para mais um encontro pro Psicanálise Tripé e também pro Coletivo Catarse aqui de Pouso Alegre, né? Estamos dando um espacinho maior, tá chegando o final de ano, todo mundo cansado também, né? E estou fazendo algumas aulas agora, aliás, alguns vídeos, né? Não vamos classificar como aulas, que aula é uma coisa assim, que eu não sou professora. Sobre alguns temas específicos. Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre o caso do Hans, do pequeno Hans, que fala justamente sobre a fobia que acontece no complexo de Édipo. E como identificá-la a partir dessa fase edipiana. Ali o Hans, né, como nós vimos, ele já vai estabelecer sintomas na fase edipiana. Então, mas também nós vamos ter adultos, né, eu esqueci de fazer esse complemento, que vão simbolizar fobias, adultos, mas que vão ter um contato direto com essa fase edipiana. Era só para fechar o assunto da semana retrasada, não é? Então, hoje eu trouxe um outro tema muito bacana, talvez um livro do Freud que tenha tido mais releituras até hoje. Pelo menos eu tenho 3 releituras dele. Eu acho que eu tenho 3. Eu tenho uma do Bauman, que é o mal-estar na pós-modernidade, ou na atualidade, não sei. Agora eu não vou procurar o livro, devia ter procurado antes, né? Tem o do Birman, que também faz o Joel Birman, que é um psicanalista carioca da UFRJ, que fala também sobre o mal-estar na civilização, mas sobre esse mal-estar na atualidade, também uma releitura do Freud, e o Lacan, que também vai utilizar alguns termos desse livro para falar algumas coisas nos seminários dele. Né? E tem outros autores também que vão falar de muito mal-estar. Eu acho que o próprio... como é que é o nome daquele que vai falar de pós-modernidade, gente? É um filósofo... Ixi, agora fugiu o nome dele. Meu Alzheimer de fim de ano é terrível. É tanta coisa, né? Mas que ele fala de pós-modernidade, até um livro bem interessante. Bom, na próxima... Prometo que na próxima deixarei tudo anotado. Né? Porque a gente não pode mais confiar na memória, depois dos 40 anos é um problema. Enfim. Falei todos os enfins para não ter que falar mais enfim hoje, pelo menos hoje. Esse livro, né, O Futuro de uma Ilusão, perdoe-me que agora no meu grupo de leitura aqui, né, do coletivo, nós estamos lendo O Futuro de uma Ilusão, nós terminamos o Mal-Estar na Civilização, levamos simplesmente alguns meses, tamanha complexidade, e eu vou tentar aqui resumir toda essa complexidade em apenas alguns minutos. Vamos ver se eu consigo. É um dos meus livros favoritos, se não o favorito do Freud, até porque ele faz todo um resumo da teoria psicanalítica e ele aplica pela primeira vez, aliás, pela primeira vez não, O Futuro de uma Ilusão ele já começa a fazer isso, mas ele aplica em termos de antropologia e sociologia. E aí é que é a grande genialidade do livro, porque ele fala de uma civilização como se ele estivesse falando do crescimento de um indivíduo, né? Então ele começa falando de como é a barbárie até chegar na civilização, como se dá essa imposição da civilização para a cultura, porque na verdade o livro, né, da tradução direto do alemão para o inglês, do alemão para o inglês é o mal-estar na cultura. Pro português, do inglês pro português é que ficou como mal-estar na civilização, né, e assim se consagrou aqui em terras brasílias. Só que, na verdade, a tradução literal dele do alemão seria o mal-estar na cultura, que seria basicamente a mesma coisa, civilização e cultura. O Freud começa o livro, né, nessa edição da Imago, é o volume 21, né? Ele escreve esse livro em 1929. Eu vou até pegar aqui. Eu fiz várias... Para quem me acompanha aí no Facebook, eu fiz algumas citações desse livro, porque ele é realmente um anti-autoajuda, né? Pessoa que gosta aí de autoajuda, enfim, não vai gostar muito de ler Mal-Estar na Civilização, né? E começa na página 73, tá? Da Imago. E esse livro foi escrito no verão de 1929
né? Ele ainda estava na Áustria, e ele foi lançado em 1930. Ele escreve esse livro em 3 meses, só o Freud ter escrevido tanta coisa em 3 meses. Ele é dividido em 8 capítulos pequenos, não é um livro grande. Ele está entre as 100 maiores obras hoje, não só da literatura, mas também das obras científicas mais importantes, para que nós possamos entender o que acontece na nossa cultura. E para quem lê vai pensar assim, puxa, eu estou vivendo isso. Você está vivendo isso. Vamos lá, vamos ao livro. Então chega de preâmbulos e vamos começar. O Freud ele começa falando sobre a questão de como essa civilização ela vai se implantar, né? Então ele diz que a princípio todos nós temos uma pulsão de agressividade que precisa ser dominada, né? Ou seja, a nossa pulsão inicial de bebê, né? Já que não somos mais seres instintuais, perdemos essa condição, e passamos a ser seres pulsionais, é a pulsão de agressividade. Portanto, a civilização vem justamente para quê? Para apaziguar essa pulsão de agressividade. E a barbárie, ela é justamente quando essa pulsão de agressividade, ela vem e toma um espaço, ela volta. Bom, ele começa dizendo que o homem começa a implementar a civilização ou a cultura, né, ou até mesmo a sociedade, como uma forma de se proteger. Né? Primeiro, para se proteger das próprias questões das intempéries do tempo. O homem precisa de uma casa, o homem precisa se cercar de outros homens para ter uma segurança familiar. O homem precisa de tecnologia para poder plantar, para poder comer. Né? E o homem precisa de algumas instituições ao seu redor para manter a sua segurança, tanto a sua segurança física quanto a sua segurança psíquica. E aí é quando Freud fala de 2 instituições que são muito importantes para essa manutenção da civilização. Aliás, mais de 2, na verdade. Ele fala do Estado, da Igreja e do Exército. O Exército como uma questão de forças armadas para proteger as civilizações, né, da invasão de outras. Até porque o Freud não acredita na capacidade humana. Ele diz que o homem não é capaz de viver em agrupamentos que não sejam parecidos consigo mesmo. Né? É o que ele diz de aproximação do outro. E ele vive muito isso, né? Porque vamos pensar, ele escreve esse livro em 1929, o crash da Bolsa de Nova York, né? Que é uma das causas, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Né? E vem de uma Primeira Guerra Mundial extremamente sangrenta, né? E o país dele esteve diretamente envolvido nisso. Né? E ele começa também a vivenciar os primeiros discursos de regimes totalitários que virão a seguir. O fascismo, né, que vai dar origem ao nazismo na Itália, e o próprio fascismo, que vai assim ser chamado de fascismo fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. E parece até que ele tem uma certa bolinha mágica, ele é meio visionário, porque ele começa mesmo a dizer coisas ali em relação ao homem, né, que parece que ele está prevendo o nascimento do que depois vai ser o regime do Hitler. E de muitas coisas que vão acontecendo, né, da questão das minorias, da falta de respeito ao que o outro indivíduo é, né, a questão do sofrimento que o próprio homem se aplica, principalmente quando ele tenta fugir do sofrimento, né? E de como isso vai se instalando, né? E vai se repetindo como pulsão no decorrer da história do sujeito. E como esse homem ele perde essa possibilidade de civilização e reinstalar a barbárie à medida em que ele se sente ameaçado. Vamos repensar então, ele escreve isso justamente no crash da Bolsa de Nova York. Né, quando todas as grandes empresas do mundo, né, elas sofrem uma quebra em massa, a Europa está extremamente empobrecida, e aí sim há espaço para discursos narcísicos e totalitários. E aí é onde ele vai falar também sobre a questão desses líderes que surgem justamente nessas condições,
para comandar a massa. Né? E ele vai falar que a massa em geral, né, que nasce dessa barbárie, que é o fim justamente do controle que existe sobre a nossa pulsão de agressividade, é uma massa que ataca o outro e que não o aceita como diferente. Né? E principalmente é uma massa que se compõe de pessoas ali que querem manter o seu status quo, ou seja, que querem se manter dentro de uma mesma condição e por isso vão atacar qualquer representante oposto às suas próprias ideias. Eu não aceito a ideia do outro. E isso remete, segundo Freud, ao próprio psiquismo infantil. Quando o bebê ainda não tem consciência, de fato, de que existe um outro. Olha que interessante, né? Então ele faz toda uma analogia dessa construção civilizatória, né, e de toda essa construção humana, do psiquismo do ser no mundo. Então ele pensa assim, se o bebê começa na barbárie, se ele chora, se ele grita, se ele sente fome e ele não sabe esperar, ele está vivendo uma barbárie interna. Ele começa a se civilizar quando ele percebe a existência do outro, quando ele respeita essa existência, quando ele aprende a esperar, quando ele aprende a viver sem expectativas em relação ao outro. Só que de repente, por algum motivo, né, esse bebê entra em caos e começa a fazer birra e espernear. Não é só com o bebê que acontece. Até porque em uma passagem do livro muito interessante, ele faz uma analogia do nosso psiquismo com a cidade de Roma. Ele diz assim, que é para nós imaginarmos a Roma antiga, onde todos os prédios que foram construídos durante o Império, não é aquele império maravilhoso, né? Daqueles Césares fantásticos. Sim, na verdade foi uma grande civilização a romana. No entanto, não podemos deixar aí de dizer que talvez tenha sido o segundo, né? Acho que agora os Estados Unidos da América já se colocam como o maior império que já existiu. Mas vamos talvez nem tanto, porque Roma ela chegou a ser dona de todo o mundo, né? Então ele diz assim, vamos imaginar a cidade de Roma hoje, né? O centro de Roma, e imaginar que ali já existiram prédios dedicados a deuses da mitologia romana, já existiram prédios de arquitetura neoclássica, clássica, grega, enfim, que tudo isso foi encoberto por uma poeira, né? E que escavações foram necessárias para que eles fossem redescobertos, para que se descobrissem de novo a civilização romana. Então ele faz uma comparação muito bacana com o nosso próprio psiquismo. Ou seja, para onde vai a nossa criança quando nós crescemos? Ela deixa de existir? Claro que não. Ela está aqui. O nosso adolescente, quando nós passamos a fase da adolescência, ele deixa de existir? Claro que não. Ele está aqui. Eles estão simplesmente sobrepostos pelas novas condições que a vida nos propõe. Mas, em alguns momentos, o que acontece? Dependendo da situação, né, em que tudo é engatilhado, você vai lá e acessa aquela criança interior sua, e essa criança toma conta e implanta o caos, porque para a criança ainda há o caos instaurado. E o caos representa a barbárie. O pensamento infantil serve para a criança? Serve. Só para a criança. A mente primitiva serve para a criança. Para o adulto, não. O adulto ele tem que praticar o quê? A aceitação. Nem é a tolerância, é a aceitação. Né? Porque a tolerância é uma palavra muito feia, na minha opinião. Aquilo que a gente tolera sempre passa a impressão de que é algo que nós não queremos, a gente só tolera. Agora, aceitar o outro dentro do que ele é uma outra questão. Apesar que o Freud faz uma crítica dizendo que o homem, né, ele foi meio que domado pela civilização. Então, a aceitação ela vai existir, né, à medida em que o homem consegue partir do narcisismo primário infantil para um narcisismo onde há um reconhecimento do outro com suas qualidades e defeitos, sabendo que ele é o outro, onde eu não me projeto nele. Né? E a civilização é a mesma coisa. Então, nós só podemos aceitar o outro à medida em que nós sabemos que o que é do outro é dele, o que é meu é meu. Né? E muito disso hoje, dentro dos discursos que nós vemos
Mundo afora já não acontece. Por isso talvez esse livro, né, tenha sido lido e relido, né, e tenha ganhado versões de outros autores por essa modernidade incrível que ele traz, né? E o Freud diz outras coisas, né? Ele diz assim que ele fala sobre a questão da religiosidade, né? Que ele vê que a questão do fundamentalismo religioso também é uma questão que deve ser sempre muito discutida, porque tudo aquilo que é movido por um terceiro invisível, né, que não faz parte da realidade tangível, né, ele deve ser questionado, né? Ele até diz que a religião dos homens, né, ele diz exatamente isso, a religião que é feita pelos homens, ela pode ser comparada, tá, quase a uma histeria coletiva, onde você elege um terceiro que você mesmo criou, né, para culpabilizar das coisas que você fez. E a ele você pede perdão, ou seja, você pede perdão a quem mesmo? Né? Quem é esse Deus inventado pelos homens? Essa fica a grande questão do mal-estar da civilização. E outras questões de fuga que ele propõe no filme, como por exemplo as toxicomanias, né? O uso de substâncias tóxicas como cocaína. Ele mesmo chegou a experimentar a cocaína num determinado tempo da vida dele. Ele chegava a mandar a cocaína até para a esposa dele em cartas, mas ele não se transforma num cocainômano, porque aí ele percebe o vício. Quando ele percebe quando um grande amigo dele morre de overdose. E isso faz realmente um grande estrago no emocional do Freud. Ele primeiro imaginava a cocaína como uma espécie de analgésico, né, para dores. Depois que ele sim, né, reconhece a cocaína com substâncias que eram substâncias que causavam dependência. Né? E aí ele faz essa crítica no próprio livro, onde ele diz que os homens, justamente para voltar a uma questão alucinógena da infância, por não conseguirem encarar a civilização e todas as repressões que ela traz, né, ele vai e faz abuso dessas substâncias químicas. Né? E tem uma passagem muito interessante que ele diz assim: a civilização foi criada justamente quando o homem, ao invés de jogar uma pedra no outro, vai lá e o xinga. Né? Ou seja, ele só ameniza a agressão, mas a agressão existe. Né? Ou seja, a nossa civilização é algo muito complexo. E conforme maior a complexidade dela, mais complexo o indivíduo se torna, porque nós somos criadores e também objetos criados pela cultura ou pela civilização. Muito interessante pensar assim, né? E como é que nós temos controle sobre isso? Bom, eu acho que a coisa já ganhou um patamar de complexidade, né, de engrenagens aí, que o controle fica bem complicado. Ele faz uma crítica à questão dos Estados Unidos de então, né, que ele visita, e ele fica extremamente assustado com a questão do consumo que acontecia lá, e ele dizia que a psicanálise não teria um terreno fértil no que ele chamava de América, então, porque era assim que, né, eles se autodenominavam. E sobre a questão do comunismo, como ele via que acontecia, ele dizia que o comunismo era uma visão ainda ingênua, né, porque ele não acreditava que o homem era capaz de viver de igual para igual com os outros, né, dentro da visão marxista. Por isso que o Freud não tem nenhuma ligação com essas conotações políticas de marxismo ou de liberalismo, de nada disso. Né? O que ele tenta é fazer uma análise das personalidades que aderem, né, a um pensamento ou ao outro. E por que aderem? Né? Ele dizia que uma das coisas que ele fala sobre o comunismo é justamente a questão de acreditar que a pulsão de agressividade interna que existe no homem não jamais permitiria que o homem vivesse numa aldeia comunista, né, onde você, por exemplo, teria a mesma coisa que o seu vizinho. Né? Ele diz que isso não seria possível justamente porque uma das bases, né, um dos esteios da civilização é a competição. E ela existe já nas cavernas, se nós formos pensar, né? Quando um homem já disputa com outro o poder religioso dentro da caverna. Isso a gente vê melhor num outro livro dele chamado Totem e Tabu,
né, quando a gente fala do banquete totêmico, onde a cabeça do pai é cortada. Né? E depois, na verdade, para quê? Para que os outros filhos possam ter acesso a todas as mulheres da tribo. Né? No entanto, você percebe que ao invés disso, né, ao invés do poder ser dividido entre os outros filhos, esse poder acaba ficando na mão de um só, que assume o lugar do pai. Né? Isso ele fala justamente, né, no Totem e Tabu, que é um outro livro dele, que depois a gente pode também fazer uma releiturinha bem... É muito pouco tempo para falar tudo, né? E no final ele vai falar sobre a questão da ética, no livro. E essa ética, ele vai dizer um pouco sobre a questão da ética do psiquismo, né? Como se dá essa ética do psiquismo? Que a nossa ética interna é completamente diferente do que é a ética da civilização. Né? Isso que é o mais importante. A nossa ética psíquica, ela às vezes entra em caos, né? E também entra na barbárie. Né? E o nosso desejo interno, um desejo que depois vai ser destrinchado pelo Lacan, é um desejo que possui toda uma estrutura própria. Né? E todo o sentido e significado, e uma cadeia de significados, como Lacan diz, própria, íntima, particular, idiosincrática. E que, para cada um, vai representar uma determinada coisa como significado. Então, um significante e um significado. O Freud ainda não trabalha com isso. Né? Mas é um livro fantástico. Né? Uma boa leitura para as férias. Aliás, eu acho que todo bom psicanalista tem que ler Mal-Estar na Civilização. Aliás, não todo bom psicanalista, todo bom leitor. Porque é um livro muito atual, que dá margem a muitos pensamentos, né? Cada vez que você vai lendo alguma coisa, algo flui sobre ele, né? Algo emerge de você mesmo. É muito interessante, é quase uma autoterapia, né? Quando ele fala do superego da civilização, quando ele fala do inconsciente da civilização, né? Quando ele fala do nosso superego que atua nessa civilização como um censor, né, de tudo que é censurado, tudo que é inconscientizado em função da característica coercitiva da civilização, né, e como nós vivemos sem pensar, né, sobre o que é a nossa civilização. Né, e como nós vivemos sem analisar os discursos que se apresentam nessa civilização. Né? E como a civilização é inevitável, né? Como ela já é instaurada, o quanto nós precisamos melhorar para poder entendê-la melhor. Né? Porque hoje a civilização ela vem representada principalmente pela tecnologia. Na época do Freud também ele fala muito isso, que a tecnologia vem, né, ali de uma forma, principalmente no começo do século XXI, onde muitas descobertas aconteceram, né? Para ele tudo aquilo é extremamente assustador, e para nós no começo do século XX, aliás, né? Para nós no começo do século XXI, que vivemos a era total da informatização, a era da digitalização, né? Onde os contatos se dão basicamente através das redes, né? Através dos meios sociais. E o quanto essas redes, né, o quanto esse convívio de internet, né, ele vai moldando uma nova geração de indivíduos, né, completamente influenciados por isso. Uma realidade, uma simulação de realidade, uma fantasia de simulação de realidade completamente baseada hoje em redes sociais. Assim como o Freud fala do começo do século, onde nós temos Einstein e a teoria da relatividade, quando nós temos a invenção do cinema, quando nós temos a ascensão da fotografia, quando você começa a falar da arte moderna, né, que é algo que realmente assusta à primeira vista, né, quem nunca tinha visto expressionismo, o cubismo do Picasso e por aí vai, né, hoje nós temos uma coisa muito mais rápida. Né? Uma coisa que acontece 5 segundos no Japão, nós já sabemos aqui imediatamente. O quanto isso mexe com o nosso psiquismo, o quanto às vezes nós adoecemos também em função desse excesso.
né? O quanto é legal dar uma pausa em alguns momentos e viver a vida tudo que é mais natural. Né? A tecnologia é boa, né? As ferramentas de tecnologia são importantes para o avanço da humanidade, mas o quanto elas podem deformar também a realidade. Isso é muito importante para ser pensado. Né? E vamos falar aí que o Freud estava falando disso, principalmente impressionado com a invenção do telefone. E hoje cada um tem o seu andando na rua, né? Você vê um monte de robozinho teleguiado andando na rua, mal olha para o lado mexendo no celular. É uma coisa incrível, né? Como esse homem era genial. Gente, é isso. Né? Espero que vocês gostem. E a gente se vê já já no nosso próximo encontro. Até lá.